se apoiar em uma muleta é muito comum, mas a gente percebe que os profissionais que são diferentes, eles assumem a responsabilidade e colocam o foco na solução do problema e não em contra dos culpados por aquilo ou tentar se isentar da responsabilidade. Ontem Farani disse isso: eu preciso viver minhas verdades e aprender a dizer os meus nãos. Então, quando eu não vivo a minha verdade e vou contra as minhas verdades, com certeza eu vou ficar doente. Ou você trabalha e consegue conciliar a emoção e o trabalho, o seu dia a dia, ou você acaba endoidando mesmo. E aí vem esses modelos hoje aí de burnout e problemas no trabalho. Eu preciso que todos os líderes ajam da mesma maneira dentro dos valores da organização e dentro do propósito. Eu sou menos CPF e mais CNPJ. Um líder, ele precisa entender que ele é mais CNPJ do que CPF. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Então, estamos de volta com mais um episódio aqui no Meeting Comex e dessa vez a gente está tendo novamente a oportunidade de conversar com uma das palestrantes principais do evento. Estou aqui com a Fernanda Leite. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos muito felizes de poder dividir aqui esse espaço contigo. Estou com meu amigo e professor Júlio da S Logistics e estou com meu novo amigo, o Carlos da Porto Nave, e nós vamos conversar sobre desenvolvimento pessoal, que foi o tema da sua palestra, né, Fernanda? Exatamente. Então, desenvolvimento pessoal e de lideranças, né? Excelente. Então, por que a gente está gravando esses episódios aqui no Meeting Comex? Porque a gente quer que você que esteve no Meeting Comex continue trocando mais ideias sobre o que foi conversado aqui. E você que nunca veio, venha ano que vem, cara, que vale muito a pena esse networking, essa troca de conhecimento, conversar com as pessoas, rever alunos e professores, né, Carlos? Então, vale muito a pena estar aqui presente e aí você já se conecta com o Meeting Comex nas redes sociais, o site, vou deixar também aqui as redes sociais dos participantes, deixar da Fernanda, do Júlio, do Carlos, para vocês se conectarem também. Então, como eu disse, Fernanda, eu infelizmente não pude ver a tua palestra porque eu estava aqui gravando, mas eu fui, né, stalkear a sua vida na internet e eu gostei muito de algo que eu encontrei aqui, que você fala que tu gosta de provocar o desconforto intencional e seguro. Exatamente. Eu acredito muito que não tem como se desenvolver sem desconforto, porque crescer dói. Eu acho que é a condição da nossa vida. Essa é pesada, em crescer dói. Dói. Para poder nascer do útero para o mundo, é um parto e a criança nasce chorando, né? A dor do crescimento das pernas, para quem tem que se desenvolver, o osso começa a se esticar. Para crescer profissionalmente, crescer nas relações, crescer dói. E enfrentar essa dor faz parte do processo. Então, quando a gente está numa mentoria ou numa terapia e sai feliz da vida, tem alguma coisa errada. Eu saio da terapia 3 dias desnorteada. Né? Então, eu acredito justamente isso. E as pessoas tem que sair com mais dúvida, né? Com mais pergunta, com mais questionamento, né? E você sai entendendo que a tua responsabilidade não é culpa do outro, né? Porque é fácil culpar o outro e alivia a minha dor. Mas quando eu assumo que a responsabilidade é minha, dói. Então, aí sim começa o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Isso é difícil no comércio exterior, né? Porque tem tanta gente envolvida numa operação que a gente está, às vezes, meio acostumado a pôr a culpa nos outros, né? É uma greve, é uma atracação que não aconteceu. E tu, Júlio, que veio da importação, trabalha mais agora com pessoas nessas logísticas, né? Justo. Como é que é, então, você vê, por exemplo, essa frase aqui, provocar desconforto intencional e seguro? Você vê isso acontecendo no teu trabalho? Primeiro, um prazer estar com a Fernanda, adorei a palestra, Fernanda. Também com o Carlos, contigo, sempre bom estar contigo, Jonas. Muito obrigado. Concordo muito com o que a Fernanda falou, no Comex é meio parecido, cara. Se apoiar em uma muleta é muito comum, mas a gente percebe que os profissionais que são diferentes, eles assumem a responsabilidade e colocam o foco na solução do problema e não em contra dos culpados por aquilo ou tentar se isentar da responsabilidade ou de se esconder, né? Mesmo que seja coletiva a responsabilidade, tem que saber onde é que tu teve a participação, né? Uma coisa que é fascinante no comércio exterior ou é horripilante, por isso que tem gente que odeia comércio exterior e tem gente que é apaixonado assim como eu, é que tem BO todo dia e às vezes os BOs são graves, assim, né? E a gente vê como uma pessoa, o profissional se comporta mediante um problema. Alguns se escondem e procuram achar os culpados e se isentar, e outros aparecem e crescem, né? E isso tem tudo a ver com desenvolvimento, né?
É gostar de resolver bucha, né, Carlos? É gostar de resolver problema, né? E eu até complementando a palavra, e eu costumo falar professor, né? Porque a gente tem essa cultura de uma vez professor, sempre professor, né? É verdade. Professor Júlio, comércio exterior, a pessoa ela ama ou ela odeia, ou ela consegue trabalhar ou ela é endoida ali, né? Então, Doida. Mas hoje em dia acho que não é nem só o Comex, né, professor, e também a senhorita ou senhora Leite, né? Acho que está meio que todo mundo nesse barco hoje em dia, né? Eu acho que vem esse business hoje em dia, ou você trabalha e consegue conciliar a emoção e o trabalho, o seu dia a dia, ou você acaba endoidando mesmo. E aí vem esses modelos hoje aí de burnout e problemas no trabalho. E tá difícil de lidar, assim, e a gente vê que não tá distante, né? A gente vê dentro da nossa empresa, a gente se depara hoje em dia com esses problemas, né? E assumir a responsabilidade é uma coisa que é difícil mesmo, né? É verdade. E na área do comércio exterior, a gente que trabalha aí, né, nesse dia a dia, são custos altíssimos, né? É um simples erro que custa muito caro na nossa área, né? Então é uma coisa que no dia a dia são complicações aí que geram os valores altos, né? E até voltando nessa frase, eu gostei muito disso aqui, provocar desconforto intencional e seguro, porque a gente tem diversos desconfortos, como foi bem mencionado aqui, né, os BO que a gente tem para resolver, mas a gente precisa bater no peito, assumir a responsabilidade, mas a gente não pode se deixar ser absorvido por isso a ponto de virar um burnout, que é muito difícil, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio entre assumir a responsabilidade, mas não deixar ser levado por isso, sabe? Eu acho que independente do mercado de comércio exterior, mineração, financeiras, que é onde a Mandacaru atua em vários mercados, a gente está vivendo um mundo bunny, né? Esse conceito de mundo despedaçado, ansioso, não linear e instável. Essa é a realidade do mundo e ele não vai melhorar. É pandemia, é dengue, são questões políticas, econômicas, sociais, é guerra. Então, nós vivemos num mundo totalmente desconectado, disfuncional. Então, isso vai nos afetar. Agora, existe dois movimentos. Da organização gerar o ambiente seguro, é responsabilidade dela, por isso que eu falo, eu tenho que gerar confronto num ambiente seguro, ou seja, em Pernambuco a gente chama de perrengue, né, os BOs. Então, também falam perrengue aqui. É perrengue. Então, assim, eu gosto de ter relações onde eu posso discutir, brigar, ser eu mesma e a gente ir na intensidade de uma discussão, mas saber que isso não me gera um cancelamento. Eu não vou ser cancelada por você porque eu discordo de você. E eu acho que esse lugar está sendo cada vez mais raro. Isso é perigoso. A empresa que não gera abertura para diálogos, a experimentação e o erro. O erro que leva à inovação, à testagem, à aprendizagem. Então, quando a gente vive com medo do erro, aí eu começo a ficar muito mais ansioso, viver muito mais o medo, e isso pode me levar a uma questão do burnout. E a segunda ponta sou eu que não sei estabelecer meus limites e não sei dizer os meus nãos. Ontem Farani disse isso. Eu preciso viver minhas verdades e aprender a dizer os meus nãos. Então, quando eu não vivo a minha verdade e vou contra as minhas verdades, com certeza eu vou ficar doente. Dizer sim para tudo realmente é muito perigoso, né? Isso, o sim no comércio exterior é muito perigoso, né? Que a gente... É aquela coisa, é prestador de serviço, né? A gente vendeu X, vendeu um frete internacional, vendeu um despacho aduaneiro, e aí o cliente fala, classifica esse outro produto aqui para mim, analisa para mim essa outra viabilidade aqui, e aí a gente fala sim, 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 porque não quer perder o cliente. Exato. Além de ser inviável, a gente está gastando tempo demais, né? E perdendo reputação, credibilidade, correndo o risco ainda de ser visto como antiético. Né? Então, a gente às vezes vai concedendo e perde a própria identidade. Nossa, isso foi profundo. Não estava nem preparado por isso, porque realmente faz todo sentido, né? Dizer sim para tudo, quem é você, né? Quem é você? Eu acho que e aí essa verdade absoluta se perde em você mesmo. E aí você está com insônia, está arrancando os cabelos, está tendo problemas afetivos, relacionais, perdendo a reputação com os próprios filhos, com a família, com todas as pessoas,
E aí você se perde totalmente de você mesmo. Eu acho que isso que nós não temos hoje, pessoas autorais, corajosas de bancar as suas verdades, né? Não estou falando de ser um teimoso, não é isso, mas a sua identidade, o seu DNA, a sua razão da sua existência, né? E tem jeitos e jeitos de dizer não, né? Você explicar o lado porque você está dizendo não, né? Não é tem que ter aquele não... é não com causa, não sem causa, senão você fica um rebelde, né? Muito bom. Como é que tá o não de vocês? Não, mas também falando nessa parte do não e se assumir, né? Eu gostei muito da parte da palestra que você falou, se assuma, seja eu sou chato, eu sou uma pessoa chata, não, eu gosto disso, né? E assim, não precisa ser a pessoa boazinha, a pessoa, não, eu quero ser o legal da empresa, não, eu sou desse jeito e, não é só levar o SGC da empresa, tem que realmente dizer quem eu sou mesmo. E a empresa vai me aceitar e eu vou ter que me modelar dentro dela, né? E essa é a parte boa, né, disso, né? Muito bem. Que se adaptar e a empresa vai se adaptando também junto contigo, né? Sim. E aí você se posiciona também, né? Sendo você. É o que tu disse do sim, né? É tipo, você querer a aceitação de todo mundo é você querer dizer sim pra todo mundo. E aí onde é que tá a tua personalidade se você quer que todo mundo goste de ti, né? E às vezes a gente dá um sim pro outro e um não pra gente, que é a pior coisa do mundo. Boa. Quantos nãos a gente dá pra gente, né? Eu lembro que quando eu pensei em abrir a Mandacaru, eu comentei com um grupo de amigos, esse nome é horrível, esse nome não funciona, você é louca sair do mercado CLT, e isso vai ser difícil. Então, assim, às vezes as pessoas projetam em nós as suas frustrações, as suas inseguranças, e se você não tiver coragem e for um desobediente, né? O Ivan Morelli fala isso, né? Ele tem um podcast que chama Desobediência Produtiva. É justamente isso. Às vezes você vai contra a maré, você vai nadar, é o oceano azul, é onde ninguém está. E é solitário. Você viver o seu sonho não é uma coisa coletiva no começo. Você vai ter poucas pessoas para aplaudir, muita gente para vaiar. Foi até que eu comentei, às vezes a própria família é o primeiro a te criticar. Nossa, então é solitário. Então se você não tiver inteligência emocional para lidar com a solidão do início de um sonho, você não suporta, você sucumbe. A geração dos meus pais, assim, tipo, o que falavam pra gente? Vai fazer um concurso público, né? Vai ficar ter segurança na vida aí. Só de eu trocar de emprego, tipo, depois de 4 anos do emprego, ele fala, como assim tu vai trocar de emprego? Eu falei, não, veio uma outra proposta, eu vou tentar outra oportunidade, né? Júlio, isso que a Fernanda disse me lembrou aquele papo que eu tive contigo da primeira vez que a gente se encontrou na S Logistics, que eu acho que tem tudo a ver com isso, eu não sei se tu quer falar. Que você tinha sua empresa própria e você voltou a trabalhar para uma outra empresa. E eu acho que isso tem tudo a ver também, que com certeza tu deve ter ouvido uns não assim, não, tu vai trabalhar para os outros de novo. Cara, tem que ter essa coragem, né, cara? Tem que ter você disse alguns nãos para você falar sim para si mesmo, né? Eu acho isso muito legal da parte do Júlio. Sim. Com o passar do tempo a gente vai se permitindo, assim, não dá tanto ouvidos ao que os outros pensam ou podem pensar e mais aquilo que a gente tem por vontade e que dá prazer e que nos faz feliz, né? Então, acho que tá por aí, sim. E eu queria complementar, a Fernanda trouxe esse sentimento do medo. Eu acho que no ambiente corporativo esse é um sentimento, aliás, em qualquer ambiente esse é um sentimento muito negativo, né? Quando a gente está no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Líderes lá da ES, vira e mexe eu costumo trazer algumas analogias com a relação pais e filhos e relação líderes-liderados, né? E eu contei uma coisa que aconteceu comigo lá em casa. A minha mulher chegou para mim e falou assim, a Cecília veio pedir para mim, a Cecília é minha filha de 7 anos, ela veio pedir para mim tal coisa que você fizesse para ela. Eu falei, mas por que ela não pediu para mim? Aí ela falou assim, ela me falou que tem medo, que estava com medo de pedir para você. Aquilo me chocou, né? Eu compartilhei com os colegas líderes da empresa, porque eu acho que não é legal a autoridade pelo medo, né? É verdade. Eu comecei a me policiar muito e rever o tom de voz que eu falo com ela, como eu digo os nãos que são necessários para ela e para mim, mas a forma que eu estou fazendo isso, né? Porque eu jamais vou querer que a minha filha sinta medo de mim, e eu não acho legal também que um liderado sinta medo do líder, né? E aí tenha medo de errar,
medo de contar. E aí que os erros acontecem, né? Quando a gente tá com medo, claro, né, cara? Né? claro. Mas tem uma coisa legal, Júlio, não sei como é a sua casa e nem queremos entrar na sua intimidade familiar, que o que acontece também dentro das organizações, que pode acontecer na relação parental também. Se eu percebo que um líder ele é mais flexível, cede tudo, diz sim para tudo, e o outro diz mais não, aí vira aquela questão, quem é o policial bom e o policial ruim. Então, quando a gente trabalha dentro de culturas organizacionais, o maior desafio é eliminar a liderança afiliativa. Porque o líder afiliativo, ele torna o outro líder que é mais visionário, mais focado em desenvolvimento, mais focado em resultado, num líder mais difícil. E esse líder talvez as pessoas tenham medo, porque ele vai ter uma régua de performance maior. Então, é fácil ser o líder. Eu falo assim, se você escolheu a liderança para ser amado, você escolheu o pior caminho de todos e a organização sofre com esse líder que quer participar do happy hour, quer estar no grupo de WhatsApp de todo mundo, que é o que acontece às vezes num casal. Se um é mais flexível e o outro é mais duro, é claro que o outro vai gerar mais medo. Então, por isso que tanto no relacionamento, quando a gente tem filhos, tem que ter o acordo entre essas duas figuras. Olha, nós dois vamos dizer não e nós dois vamos dar o sim. A gente pode quebrar o pau lá atrás, mas para o filho ele tem que entender que ele vai ter a mesma resposta de ambos. Na organização, na liderança, uma liderança forte dentro de uma cultura funcional, eu preciso que todos os líderes ajam da mesma maneira dentro dos valores da organização e dentro do propósito. Eu sou menos CPF e mais CNPJ. Um líder, ele precisa entender que ele é mais CNPJ do que CPF. Eu não estou ali para ser legal, eu estou ali para ser justo, correto e entregar resultado. Muito bom. Você me fez essa pergunta sobre a minha carreira e ter voltado para o mercado de trabalho depois de ter a empresa, e me veio uma coisa de ontem aqui, de uma palestra de ontem. A palestrante falou assim, se você ganhasse 100 milhões de dólares hoje, o que você faria amanhã? E eu refleti um pouquinho e pensei que eu continuaria fazendo a mesma coisa. Eu iria para S e eu continuaria com a minha vida, porque eu tenho 3 filhos, tenho uma família incrível, a empresa que eu trabalho é incrível. E agora que você me fez essa pergunta, eu voltando 10 anos na minha vida, quando eu tinha minha própria empresa, talvez a minha resposta fosse outra. Se a pergunta fosse essa, o que isso faria amanhã? Eu estava numa condição que... Ai, quero mudar, cara. Né? Então, eu acho que isso mostra um pouco assim da decisão que pode ser difícil, principalmente olhando de fora, mas que para mim faz todo sentido. A gente nunca pode esperar que as pessoas de fora concordem com nossas decisões. Se você está esperando por isso, você nunca vai tomar decisões. A gente fica buscando apoio, né? Validação. A gente quer agradar. E aí, acho que essa é a grande superação social que nós temos. A gente não vai agradar, Jesus não agradou, nenhum líder agradou todo mundo. Então nós temos que realmente superar essa necessidade de ser amado e de ser aceito por todo mundo. Seus comentários, Carlos. Não, os comentários, assim, e a parte do medo, para mim, foi o que mais pegou. E quando fala no medo, dentro da corporação, o medo é o que a gente faz esconder, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, eu escondo, né? Desde criança, quando eu tô com medo, eu quebro uma coisa em casa, eu escondo porque eu tenho medo da punição. E daí você leva isso para a empresa, você faz algo errado e eu tenho medo de contar para o meu chefe porque vai gerar um prejuízo para a empresa. E vai ter uma punição, né? Você mandado embora, ou enfim, qualquer coisa. E ter medo do chefe, né? Vou contar pro meu chefe porque vou ganhar uma punição. Você engaveta as ideias. Isso vai dar um prejuízo para a empresa. Um prejuízo intangível. Imagina ter um diretor na empresa que todo mundo tem medo e todo mundo faz uma coisinha errada e vai escondendo aquilo e vai escondendo e aquilo vai gerando um monte de coisinha escondida. E agora não, agora imagina, eu tenho uma admiração por um cara, tenho um grande respeito por ele. Ele é uma pessoa muito difícil, mas eu vou lá e conto a verdade. Não tenho medo dele. Não, e a empresa tem ritos e simbologias. Tem empresa que arranca as portas. Eu tenho acessibilidade, mas ninguém entra. É incrível, porque tem uma porta invisível. Líderes que ainda possuem elevadores exclusivos. Almoçam em lugares diferentes do restante. Então a gente... vagas especiais, estacionamento. Então a gente tem hoje vários ritos
e arquétipos dentro das empresas que vai fortalecendo essa distância de semideuses. A liderança que se comporta ainda como semideuses, a empresa que ele lidera vai morrer. Não vai ser sustentável mais. Não é um desrespeito à hierarquia, né? É você estar mais acessível e estar mais presente com todo mundo, né? Até nos meus trabalhos de cultura, eu quero que as empresas tirem a palavra hierarquia. Na verdade, o que nós temos são pessoas que desempenham papéis e responsabilidades diferentes no ecossistema. Legal. Algumas estão num papel mais estratégico, outros estão numa atuação mais tática, outros estão numa atuação mais operacional. E às vezes em outro projeto, quem é operacional pode estar numa posição tática ou estratégica. Porque o conhecimento dele ali faz com que ele lidere um processo. Então, isso é sistemas descentralizados ou sistemas em rede. E é disso que nós precisamos hoje aprender, sistemas descentralizados em rede. Ô Jonas, eu concordo demais com essa posição, tanto que o nosso organograma lá na ES, a gente eliminou aquele organograma tradicional de hierarquias e a gente tem um organograma em rede. Olha, que incrível. Que permite que as pessoas se conectem por subordinação. Então, por exemplo, eu respondo para você, mas não significa que vocês dois estão hierarquicamente em níveis diferentes. Só existe eu me reporto a alguém. Essa é a indicação do organograma. E aí a formação de squads, né? Então eu posso estar numa squad como líder e numa outra squad eu posso estar como especialista. Então eu acho que esse dinamismo da utilização do cérebro humano, da mentalidade humana e do conhecimento do potencial em várias posições dentro da organização gera um dinamismo e elimina a cultura do medo. Elimina muito a cultura do medo. A cultura do medo, ela reside nas estruturas centralizadas. Fortalece o trabalho em Manda equipe, quem né? pode e obedece quem tem juízo. Aí eu vou esconder o erro. Eu acho que fortalece um trabalho em equipe onde também os líderes estão mais presentes, né? Eu acho que dá mais segurança, né? Vai para além do trabalho em equipe, vai para a cocriação. O meu cérebro junto com o seu se transforma em algo exponencial. E assim, a gente conversava antes de entrar aqui sobre a responsabilidade do líder e do pai e dos pais nas suas ações, né? E quando eu crio na empresa um ambiente de medo, eu não estou fazendo com que aquelas pessoas acabem tendo aquele sentimento só enquanto estiverem ali. Quando elas saírem da empresa e forem para uma outra, possivelmente elas vão ficar com medo de ficar... Fica retraído, né? Vão ficar retraídas, eu posso influenciar negativamente ou positivamente a vida da pessoa inteira, em função do ambiente que a gente cria na empresa. É um vírus, né? Ele volta para casa, ele contamina a família com medo, ele contamina outras organizações, que eu falo assim, o erro, ele tem 4 classificações, o erro pela imprudência, pela negligência e pela imperícia. Esses 3 erros precisam ser eliminados com o quê? Com estudos de caso, com novos processos, com mais tecnologia, com treinamento, feedbacks e tudo mais. E existe o erro da testagem, que é o que leva à aprendizagem e leva à inovação. E aí eu preciso estabelecer espaços, ambientes propícios e deixar claro onde a gente precisa inovar. E aí sim você começa a trabalhar o erro favorável ao desenvolvimento da inovação. Nossa, o papo estava muito bom, já queria fazer algumas horas aqui, estava muito legal mesmo, mas muito obrigado pela tua presença, Fernanda, Júlio, Carlos, foi muito legal, o papo foi curto, mas ele foi intenso, deu para trocar umas ideias muito boas. Você que foi até o final aqui, lembra de se conectar com a gente, se conecta com o Meeting Comex, com as redes sociais de todo mundo aqui. Então é isso, hoje foi mais curto, mas foi maravilhoso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu.